Seja muito bem-vindo a mais um episódio do teu No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordões. Mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Ema, como é que estás? Olá, Léo, está tudo bem comigo? Espero que contigo também e com todos os nossos seguidores da mesma forma, que esteja tudo a correr bem, que estejam a acompanhar este nosso campeonato que está, diria eu, ao rubro e que também estejam a par agora da nossa seleção, que começou esta semana um novo estágio de preparação. Olha, eu estou com alguma tosse, portanto, se durante o episódio ouvirem assim ou me virem a olhar para o lado, é porque deu assim um ataque de tosse, mas esperemos que não aconteça nada ao longo deste episódio. É verdade, Emma, temos um campeonato neste momento com 3 equipas ainda invictas, tanto o Benfica como Porto como Sporting, ainda não conheceram o sabor da derrota nesta edição do Campeonato Placar Handball. 8 vitórias em 8 jogos e, portanto, o campeonato avança a par e passo, ainda que agora tínhamos, como a Emma explicou e muito bem, esta pausa para as seleções nacionais. A seleção encontra-se neste momento no Luxemburgo, amanhã, no dia em que gravamos isto, ou hoje, quando estiveres provavelmente a ouvir isto, Portugal enfrenta o Luxemburgo, o jogo é pelas 18 horas e tem transmissão no YouTube. Nós vamos disponibilizar também o link e vamos colocá-lo nas nossas redes sociais, se quiseres acompanhar esse jogo, mais uma vez, através do YouTube. E Emma, tal como nós colocámos no artigo que saiu no nosso site, esta é uma convocatória diferente daquilo que nós possivelmente estaríamos à espera. São jogos de preparação, Portugal ainda falta algum tempo até o Europeu 2022, até jogar na Yellow Cup, portanto ainda falta muito tempo até a competição propriamente dita oficial e portanto este jogo, ou estes jogos, e o professor Paulo Pereira assim o disse, vão ser para no fundo, conhecer algumas das outras opções que Portugal tem, né, para integrar a seleção. E portanto, eu acho, e acho que concordas aqui comigo, não é? Pelo menos é o que temos no alinhamento, falarmos um bocadinho sobre quais é que são estes nomes e quais é que são as principais surpresas. Começamos na baliza com Diogo Valério, Gustavo Capdeville e Manuel Gaspar. Aqui Emma, não acho que possamos considerar propriamente nenhuma surpresa, não é? Tanto o Valério como o Capdeville e o próprio Manel já todos conhecem e bem, já estiveram na seleção, mas são aqui 3 atletas que dão garantias de futuro na baliza portuguesa, não concordas? Sim, claramente que concordo e acho que das três posições esta será a única que não é propriamente surpreendente. Obviamente que está a faltar aqui o nome de Humberto, mas sabemos que este estágio, tal como o professor Paulo Jorge Pereira já referiu, é para conhecer melhor alguns jovens e dar tempo também de trabalho na seleção a alguns jovens e daí o professor ter optado pelos seus 3 jogadores guarda-redes jovens. Gustavo Capdeville, que já assumiu o seu papel como um dos guarda-redes principais da nossa seleção. O Manel, que já fez alguns jogos em que mostrou o seu valor na seleção. Eu lembro-me de um jogo para a qualificação que foi em Matosinhos, que ele esteve muito bem. E o Diogo Valério, que também já foi chamado a alguns estágios. Sinceramente, acho que só jogou no Yellow Cup, Sim, mas se não me engano, acho que jogou na Yellow Cup. Nós até, eu, se não me engano, lembro-me de termos ido cobrir um jogo de Portugal em Matosinhos contra Israel. E na altura falámos até com o professor Paulo Jorge Pereira sobre essa Yellow Cup em que o Valério e o Diogo Silva, se não me acho engano, que sim. tinham jogado, tinham feito a estreia, havia ali alguma confusão. Sim, havia confusão em relação ao número de internacionalizações, se oficialmente eles já se tinham estreado ou não, mas o que é facto é que o Valério a merecer esta chamada e finalmente, diria eu, vamos ter o Valério a ser chamado e a jogar, espero eu. Sim, Diogo Valério que atua na Alemanha. E portanto está um pouco mais longe da nossa realidade ou do nosso dia a dia, portanto é normal que Gustavo Capdeville e Manuel Gaspar neste momento temos mais uma noção diferente do seu nível e daquilo que têm feito, pelo aquilo que têm mostrado ao serviço de Benfica e Sporting não só em Portugal mas também nas competições europeias. O Valério ao serviço do Gumersbach, se não me engano, eu devo estar a assassinar o nome, mas acho que não está assim muito mal, é um pouco diferente. Mas realmente são aqui 3 atletas que vão ter certeza a sua oportunidade, não só frente ao Luxemburgo, mas também frente à Alemanha, nesse duplo embate contra a seleção germânica. Nas pontas, Emma, temos na ponta direita Miguel Alves e Francisco Tavares, finalmente. Acho Temos que os dois merecemos uma salva de os palmas. dois, os dois, os dois.
É Acho verdade. que realmente aqui o professor Paulo Jorge Pereira ouviu-nos aos dois. Na ponta esquerda temos Diogo Branquinho, aqui não há surpresa nenhuma. A surpresa vem em Pedro Oliveira, do Avanca, e nós já falámos aqui várias vezes, mesmo em off, Ema é um atleta que tu gostas bastante e que se tem vindo a destacar bastante ao longo desta época ao serviço do Avanca. Aqui o que é que te parece esta opção? E também, se calhar, quem não conhece tão bem o Pedro, como é que tu o defines, não só como um ponta, mas também enquanto jogador no global? Realmente acho que aqui a maior surpresa nestes quatro jogadores, claramente que o Branquinho não o é, e a maior surpresa será o Pedro. O Pedro é um jovem com apenas 17 anos, está neste momento a jogar ao serviço da Artística de Avanca, apesar de pertencer aos quadros do Futebol Clube do Porto, e eu também não o conhecia, vi alguns jogos dele nas seleções jovens, e este ano no Avanca ele realmente tem surpreendido. É um jogador que se estreia na primeira divisão e é praticamente em todos os jogos o melhor marcador ou um dos melhores marcadores da partida. É um ponta que é muito eficaz, é muito rápido e antecipa muito bem a saída para o contra-ataque. Além disso, é um ponta que é alto e tem. Eu não queria dizer porque, mas é verdade, tem os braços muito compridos e defensivamente isso é uma ajuda enorme e até mesmo para conseguir ter a eficácia que ele tem, ele acaba por ter muito mais domínio sobre o seu remate com essa característica física. E acho que é um jogador que também já começa a ter alguma maturidade de jogo e o facto de este ano estar a fazer praticamente 60 minutos em todos os jogos na primeira divisão também ajuda nesse sentido. E lembro-me agora o jogo mais recente que ele teve ao serviço do Avanca frente ao Águas Santas. O Pedro costuma ser um marcador de 7 metros, acabou por falhar 2 7 metros diante de António Campos, mas num contra-ataque seguinte teve a coragem de meter uma rosca no primeiro posto ao António Campos e para isso, depois de falhar 2 remates, acho que já começa a demonstrar alguma capacidade de lidar com a pressão e de não ceder, o que é uma característica que com certeza o professor Paulo Pereira quer em todos os jogadores. Sim, e frente a um guarda-redes tão intimidante como é António Campos, sabemos que muitas vezes tira autênticos coelhos da cartola e ganha vários e vários jogos. Ano após ano continua a ser uma das peças fundamentais daquela equipa do Águas Santas. Aqui vai ser muito interessante vermos então o que é que o Pedro faz. Esperemos que tenha oportunidades e acredito que vai ter, pelas palavras de Paulo Jorge Pereira. Ele que disse, e vou citar em declarações ao site da Federação, a dizer que vamos aproveitar para levar um conjunto de atletas mais jovens, primeiramente para dar uma oportunidade e alargar um pouco a base de recrutamento da nossa seleção e começar a explorar outras possibilidades. Portanto, realmente acredito, com base nestas palavras, que vamos ver não só o Pedro, mas também o Francisco e o Miguel, que nós já aqui há tanto tempo afirmávamos e fazíamos aqui sempre campanha para ambos também terem sua oportunidade na seleção. Diga-se de passagem que o selecionador também explicou que esta convocatória mais jovem também serve para dar algum descanso a esses atletas mais experientes que têm um número de minutos superior e na ponta, quando se fala de Pedro Portela e de António Areia, têm muitos minutos, são peças fundamentais tanto do Dande como do próprio Porto, e portanto também são atletas que não caminham para jovens e esse descanso acho que é algo que eles próprios também não estão habituados. Acredito que se calhar agora, hoje, amanhã, se calhar até hoje, entre ontem e hoje e amanhã, estes 3 primeiros dias de não terem que estar com a seleção quando a seleção está reunida, acredito que para eles seja algo estranho, já não devem estar habituados. Mas seguimos então para a primeira linha, Ema, e nas laterais vamos ter Alexandre Cavalcanti, André Gomes, Salvador Salvador, Belon Moreira, que sabemos que o Belon é um lateral central, mas engloba aqui o conjunto de laterais, e depois também vamos ter Ángel Hernández, e aqui também um regresso do Ángel, mais uma vez, um atleta que atualmente atua no Kuwait, não é de todo um dos principais campeonatos, um dos campeonatos mais mediáticos, e portanto também não temos esse contacto, portanto se calhar daqui também vai ser interessante vermos em que ponto é que o Ángel está neste momento, não achas que sequer, porque sequer de toda esta convocatória é o jogador que está mais longe e que sequer menos contacto temos com aquilo que ele é neste momento enquanto jogador. Sim, é verdade, aqui neste lote de 5 jogadores, o Angel é aquele que realmente está mais distante e que quase ninguém o vê jogar e não sabe muito bem
como é que ele está. Acho que toda a gente se lembra dele quando ele esteve ao serviço do Futebol Clube do Porto, do Ismael, que agora é a Maia. Mas agora é certo que não sabemos muito bem como é que o Angel está. O nome dele já tinha vindo à baila muitas vezes, e o próprio professor Paulo Jorge Pereira lembra-me de referir que o Angel estava muito bem, estava melhor, e que já defendia. Ele até frisou o facto do Angel já ser um bom defensor, ou pelas palavras foi isso que eu deduzi, mas também é certo que não vi nenhum jogo do Angel desde que saiu de Portugal, e estou curiosa para ver aquilo que ele pode acrescentar a esta seleção, numa fase em que o Diogo Silva, que tem sido um dos laterais direitos da nossa seleção, se lesionou, e vamos deixar de contar com ele durante algum tempo. Então também é a oportunidade de o professor Paulo Jorge Pereira perceber que soluções terá para esta posição, que tal como tu referiste, o Belón tem sido um dos laterais direitos na seleção, apesar de ser um lateral com cabeça de central, como nós costumamos dizer, e no próprio Benfica o Chema Rodrigues já o assumiu como central. Vamos ver como é que o professor Paulo Pereira vai abordar aqui a presença de Belón, se irá continuar, que eu desconfio que sim, a jogar a lateral, e o jogo de Portugal acaba por mudar um bocadinho, e o Angel, como é um lateral mais atirador, acho que podemos ter aqui dois momentos diferentes no jogo português. E tal como tu mencionaste a questão do Diogo, olhando para olhando para os laterais direitos, o Angel e o Belón, achas que se o Diogo não estivesse lesionado, se calhar veríamos um Belón sair desta convocatória para a entrada do Diogo, ou achas que se calhar seria mesmo o Angel que saía, ou até poderíamos ver mais um lateral direito aqui neste lote? Sinceramente, acho que tendo em conta que este estágio é de preparação e que o objetivo é mesmo ver jogadores, não me surpreenderia muito que o Belón ficasse de fora, porque também acaba por ser um dos jogadores mais experientes que a nossa seleção tem, embora não tenha assim tantos jogos pela nossa seleção. É um dos jogadores com mais experiência, e também é muito utilizado no Benfica, e acho que o professor Paulo Pereira, bem ou mal, já conhece e sabe muito bem como é que o Belón trabalha, esteve presente nas nossas competições, e por isso não me admiraria muito que o Belón ficasse de fora para vir o Diogo Silva ou outro lateral direito. Sim, também acho que é tal como tu disseste, apesar do Belón sequer não ter, quando olhamos para o número de internacionalizações, o mesmo que alguns dos nossos outros internacionais, ou das principais figuras, ou daqueles que já têm uma idade. Pois, doce. Foi mesmo no ponto. Pronto, o Belón é, entre todos dessas últimas listas, das últimas convocatórias, tem estado presente, tem sido peça fundamental, e portanto acho que se fosse alguém cair, entre aspas, que nunca seriam cair, se calhar tiraríamos o Belón para colocar o Diogo, porque, e nós já temos vindo a falar disto ao longo do último ano e meio, diria quase, que realmente o Diogo precisa de minutos, precisa de tempo, de utilização para ganhar essa confiança. É pena agora a lesão, mas esperemos que ele recupere depressa e que volte a integrar então aqui este lote. Passamos para os centrais, e aqui temos mais uma cara nova, é uma também muito jovem, o André Sousa, que atualmente representa o Águas Santas, junta-se ao Miguel e ao Rui Silva. Eu sou admirador, confesso, do André, sempre o disse e vou continuar a dizer, para mim adoro vê-lo como central, e gostei já muito do que vimos o ano passado dele ao serviço do Avanca, e agora numa equipa como o Águas Santas, a trocar de posição, ou a lutar por um lugar com o Pedro Seabra Marques, vemos o impacto que ele tem no Águas Santas. O que é que te parece aqui este grupo de três centrais, diferentes, mas com algumas semelhanças? Quais é que tu dirias que são sequer as principais diferenças do André para o Miguel e para o Rui? O que é que ele pode acrescentar de novo a este grupo de centrais? Essas perguntas não se fazem, Eu Leonardo. sei, é mesmo só para dar aqui, é só para dar tempo para eu conseguir tossir à vontade. Ok, então tranquilo, que eu vou ter aqui muito para mangas. Nós, por acaso, acho que foi no último episódio que falámos um bocadinho por causa do Porto, do Rui Silva, do Miguel e também do Diogo Oliveira, e tentámos puxar aí as características de cada central, e acho que foi isso também que te fez despertar essa curiosidade aqui em relação ao André. Como eu referi no último episódio, acho que o Rui Silva
É um central muito organizador, muito inteligente, com uma visão de jogo impressionante e que dá muitos golos a marcar. E o maior exemplo disso e mais recente foi o último jogo do Futebol Clube do Porto frente ao Barcelona, em que o Rui Silva terminou o jogo com 16 assistências. E dar 16 assistências acho que é um número completamente absurdo. Estratosfera, é assustador. É um número estratosfera, não faz sentido. 16 assistências é. Aliás, eu até gostei. Eu, eu acho que o Porto que fez um vídeo em que era tipo Era um um minuto só de assistências do Rui Silva. E nós estamos a falar de assistências que são coisas que demoram 2, 3 segundos no máximo, e já estamos a falar de uma assistência muito, muito longa, 3 segundos. É absolutamente fora de série. Fora de série. Eu continuo a dizer que eu acho que ele é dos centrais mais subvalorizados do mundo. Sim, sem dúvida que é, porque o Rui, lá está. Há muita ideia de que um bom jogador é um jogador que marca muitos golos, é um jogador que dá nas vistas, e nem sempre os centrais dão nas vistas para quem vê o handball quase que, eu diria, pela primeira vez, sem um sentido muito crítico, diria eu, porque dessas 16 assistências que o Rui marcou, são 16 golos em 33, ou seja, são praticamente metade dos golos da equipa, em que o Rui tem influência direta, mas fora dos olhares atentos, ninguém vê que o Rui esteve lá. Eu acho que me estou a fazer entender, porque acabam por olhar muito mais para o marcador do que para aquele que dá a bola, e acho que é por isso que nós que acompanhamos o handball um bocadinho mais de perto temos um apreço especial por este tipo de centrais que acabam por ser um bocadinho subvalorizados, por não marcarem tantos golos, não darem diretamente tanto nas vistas, apesar de que todos os que acompanham de mais perto a modalidade apreciam que o Rui é um maestro. E passando já para o Miguel, que é um central também muito organizador e que gosta muito de jogar 2 para 2 e é incrível nisso. Só que o Miguel tem uma característica diferente, talvez também por ser mais jovem, é mais irreverente e tem mais sede de golo e acaba por ameaçar muito mais. Uma defesa que defende o Miguel tem que estar muito atento ao remate, principalmente aquele remate em apoio na passada que ele adora fazer, e se calhar solta ali um bocadinho o pivô, enquanto que com o Rui as atenções vão estar muito mais nas assistências do Rui, principalmente para a segunda linha. São jogadores diferentes, mas os dois muito bons. Aqui o André, eu diria que entra aqui um bocadinho no meio, porque também é um jogador ainda jovem e que se está a descobrir e que se está a moldar. Nós vimos ao serviço do Avanco ano passado, e o mesmo está a acontecer este ano no Águas Santas, o André terminar o jogo sempre com um largo número de golos marcados, porque também é um central que gosta de assumir, que gosta de rematar de fora, mas também é um central que joga muito bem com a segunda linha, que é um excelente organizador de jogo. E acho que esta chamada é muito merecida, e acho que não podemos deixar de falar aqui também de André José, porque houveram muitos comentários sobre a ausência de André José, e eu acabo por perceber aqui o professor Paulo Pereira por querer dar esta oportunidade ao André Sousa, que é mais do que merecida, e felizmente temos mais do que um central jovem com muita qualidade para ir estagiar na seleção principal. Sim, eu até acho que, e olhando um bocadinho para a convocatória, até se podia questionar se não se poderia tirar Rui Silva e colocar André José, mas eu acho que aí já ia ser demasiado, acho que ia ser excessivo, até porque o Rui Silva, e nós falamos sempre, nós sempre que falamos do Rui Silva, tocamos sempre neste ponto. Nós já estamos tão habituados a ver o Rui Silva jogar ao mais alto nível. Na minha cabeça, o Rui Silva tem para aí 36 anos. Não tem 27, se não me engano. 26. É assim, eu até vou confirmar, mas para mim faz-me alguma confusão, porque já estamos tão habituados a vê-lo, pela idade tão jovem com que ele realmente acabou por chegar à ribalta, não é? Ele tem 28 anos, e, entrou, e chamou a atenção quando tinha 15. 15. Portanto, Ganhou a Taça de Portugal ao serviço do Chico. Na minha cabeça, ele é como se tivesse já 30 e muitos, mas não, ele tem 28 anos, está a atingir o pico da carreira, não é? E portanto, acho que se realmente retirarmos o Rui Silva, seria um pouco excessivo mesmo, apesar do André José. E o André José é um atleta
que já teve esse contacto com a seleção, ao contrário do André Sousa. E portanto estou muito entusiasmado para ver o André agora ao serviço da seleção, porque realmente é como tu dizes, fazendo aqui uma alusão também a outras modalidades. No futebol americano há muito, quando se fala de quarterbacks, que no fundo são o central do ataque numa equipa de futebol americano, há uma expressão que eles utilizam que é uma dual threat, portanto são uma ameaça dupla, porque tanto podem lançar a bola como correr. E aqui eu sinto que nós temos o Miguel Martins é muito essa ameaça dupla, pela facilidade com que consegue colocar a bola, mas também rematar. O Rui Silva não tanto, ele consegue rematar, mas não é uma das suas principais objetivos, ele não vai com o intuito de rematar. E só a mim me aumenta ainda mais o fascínio por ele, porque as defesas sabem que ele quer colocar a bola nos pivôs ou na segunda linha e coloca. Portanto, eles sabem o que é que ele vai fazer e ele mesmo assim consegue fazê-lo. E não faz uma, nem duas, nem três vezes. Faz 16 vezes neste caso. E para mim é algo absolutamente fora de série a facilidade com que ele consegue encontrar o espaço e encontrar os seus atletas. Ele é incrível. Eu sou mesmo um fã, confesso, do Rui Silva, porque enquanto central acho que é algo espetacular de ver. Passamos para os pivôs, Emma, e aqui também temos Luís Frade, que há pouco tempo veio jogar a Portugal frente ao Porto. Esse jogo também histórico que nós não tivemos a oportunidade de comentar. Se calhar depois de abordarmos aqui as questões da seleção, podemos dar um toque a esse embate entre o Porto e o Barcelona, um empate a 33, um resultado histórico, apesar do Porto não ter conseguido vencer, mas ter estado na frente durante longos períodos de jogo. Temos Luís Frade, Vítor Iturriza e Tiago Sousa, também do Águas Santas, portanto aqui dois atletas do Águas Santas. Mais uma vez, o Tiago, um atleta diferente, e que se foca muito no processo defensivo, mas que, não sei se concordas comigo, o ano passado cresceu bastante no Avanca, mais, até do ponto de vista ofensivo, porque eu lembro-me de o ver no Ismael, e ele, Ismael agora Adamaia, e ele era mesmo isso, era um especialista defensivo que eu acho que o continua a ser, mas está grave. Agora está realmente a desenvolver-se mais, e eu acho que o ataque é algo que, e especialmente para os pivôs, a experiência traz muito e acrescenta muito a um pivô. Não sei se aqui concordas comigo. Sim, o Tiago claramente é um excelente defensor e tal como tu referiste, ele tem-se afirmado muito a nível defensivo, mas é certo que o ano passado esteve ao serviço da Artisca de Avanca, esteve muito bem a nível ofensivo, foi evoluindo, eu lembro-me perfeitamente de jogos que ele termina com 4, 5 golos, o que é um número muito bom para os pivôs, e acho que ele entra nesta seleção também porque tirando aqui o Daimar Salina e Alexis Borges, obviamente que teria que entrar mais um pivô e junta-se a Vitória Torres e a Luís Frade, dois pivôs que são excelentes defensores e acho que o Tiago aqui terá muito que aprender, mas tenho a certeza que o iremos ver também a atacar, porque o Tiago é um jogador muito jovem e acho que não se pode cortar as pernas dizendo que ele é um defensor, porque ele tem características para ser um pivô muito completo. Eu acho que só tem de ser trabalhado neste sentido e aproveitar as oportunidades que tem, tanto no clube como nas seleções, para continuar a evoluir, porque ele tem muito potencial, já é um pivô muito bom para a sua idade. Obviamente que é melhor defensor do que atacante, mas tenho a certeza que tem tudo para evoluir ofensivamente. Sim, eu aqui não o estava a tentar quase rotular como Sim, sim. apenas um defensor, mas realmente na sua curta carreira até ao momento na primeira divisão, ele realmente eu acho, pelo menos na minha opinião, esse é o ponto em que ele mais se destaca, e que se calhar é o seu cartão de visita inicial, é a facilidade e o impacto que tem no plano defensivo, e o plano ofensivo realmente ele tem vindo a melhorar cada vez mais ao longo dos últimos anos. Emma, passávamos então para o jogo da manhã, frente ao Luxemburgo, uma equipa que diria que não está ao nível de Portugal atualmente, acho que não digo mentira nenhuma, e não é desrespeito nenhum para o Luxemburgo, mas sabemos que neste momento Portugal está um passo à frente, não quer dizer que amanhã não tenha uma surpresa, esperemos que não, mas está um passo à frente no seu desenvolvimento enquanto nação handbolística, e temos o Manuel Gaspar que abordou este jogo, e disse que, e vou citar, que apesar
todos os jogadores que estão presentes neste estágio têm jogado a alto nível e apesar da idade, o que nos vai dar alguma maturidade para enfrentarmos este desafio, que tal como o professor Paulo Pereira afirmou, servirá para prepararmos os encontros contra a Alemanha. Estamos comprometidos em dar o nosso melhor e evoluirmos tanto de treino para treino como nos jogos que se avizinham. E, portanto, a primeira pergunta que eu te coloco é do que estás à espera amanhã? Que tipo de seleção é que estás à espera amanhã? Que tipo de jogo? Não te pergunto um set inicial, porque sabemos que isso é difícil de conseguirmos acertar, mas o que esperas de ver de Portugal amanhã no jogo frente ao Luxemburgo? Pegando um bocadinho naquilo que o Manuel Gaspar disse à Federação e também o próprio Hugo Figueira, que é ex-capitão da nossa seleção, que está neste momento a representar uma equipa no Luxemburgo, e falaram um bocadinho daquilo que poderá ser o jogo de amanhã. Acho que, tal como tu referiste, a seleção do Luxemburgo não está no mesmo nível que a nossa seleção, e isso é um bom sinal. A seleção portuguesa cresceu muito nos últimos anos, mas acho que este jogo poderá ser um desafio muito grande para os nossos jovens. Acredito que o professor Paulo Pereira queira dar muitos minutos de jogo a estes jovens e consolidar os processos que têm trabalhado, apesar de teve apenas um dia de estágio e meio antes do jogo, portanto calculo que tenha feito 2, 3 treinos antes de jogar, mas que queira experimentar e perceber como é que os jovens se vão adaptar, e talvez este primeiro jogo seja bom, porque para jovens como o Pedro Oliveira, o André Sousa e Tiago Sousa, será bom estrearem-se frente a um Luxemburgo, ao invés de se estrearem frente a uma Alemanha. Acho que o impacto é diferente, a pressão com que entram neste jogo será diferente, e é um amigável, obviamente que o resultado é o que menos importa, mas acho que vamos ver muita aposta nesta juventude, porque sabemos que nesta convocatória conseguimos ter um set titular com os jogadores habituais, diria eu, mas acho que isso não vai acontecer, ou se acontecer irá durar pouco, porque tenho a certeza que o professor Paulo Pereira se levou estes jovens é para lhes dar o tempo de jogo. E agora lembrei-me de uma coisa que já me tinha lembrado há bocadinho, mas esqueci-me de referir. Esta convocatória faz-me lembrar aquilo que poderia ter sido o plano B do professor Paulo Jorge Pereira para a qualificação para o Euro, caso tivéssemos vencido a Islândia fora, e já estaríamos apurados e íamos receber a Lituânia, julgo eu, Sim, em se casa, pensa. já apurados. Uhum. E o professor Paulo Pereira disse que, se isso acontecesse, iria alterar a convocatória para trazer jovens. Isso infelizmente não aconteceu, mas acho que estamos a ver aqui aquilo que será o plano B, como o professor Paulo Pereira intitulou, para que os jovens possam integrar esta seleção e perceber como é que a seleção principal trabalha. Sim, eu acho que se há algo que nós não nos podemos queixar neste momento é todo o talento jovem, bastante jovem que está a aparecer. Quando falámos sobre esta convocatória, eu até te perguntei se não teríamos, antes de haver, quando tu me enviaste, eu até perguntei se não teríamos um Francisco Costa pela. Oi? Isto está muito grave. Eu não tenho Covid, eu já fiz 2 testes, mas eu não sei de onde é que veio esta tosse. Um, mas realmente eu perguntei-te pelo Francisco porque, para além da idade, apenas 16 anos, se não me engano, ele já fez os 17? Não, 16 ainda. Sim? Sim, acho que só 16, tem 17, 16. ele, sub-18 ele ainda é de certeza. Sim. E já tem um papel tão importante no Sporting. Portanto, a mim não me surpreendia se tivéssemos visto o Francisco nesta convocatória, mas compreendo que se calhar ainda falta algum, ainda não está ao nível, ainda não tem o tempo de jogo na primeira divisão que tem os outros jovens, apesar do Pedro Oliveira também ser muito novo, alguns dos outros jovens que integram esta convocatória. E pegava aqui nas palavras do Hugo Figueira, ele que também é um jovem, no fundo somos todos jovens de coração. E eu acho que o Hugo não leva a mal por me dizer isto assim. É o nosso antigo, não só capitão, não só guarda-redes, mas também antigo capitão da seleção nacional. E ele também falou à Federação, ele que joga atualmente no Oeste, na Liga Luxemburguesa, e ele que disse que se Portugal defender bem, o contra-ataque vai ser uma arma mortífera frente à seleção de Luxemburgo, que disse que é uma equipa que tem muito essa escola alemã, e até pega aqui nas palavras dele,
diz que o selecionador é treinador de uma das equipas daqui e tem um rematador muito bom, que é o Martin Müller, assim como um guarda-redes com algumas valias, mas as tradições aqui não passam muito pelo desporto de alta competição. Portanto, aqui, mais uma vez, será um jogo, em teoria, acessível para Portugal, mas também importante para começarem já a ganhar esse ritmo competitivo, sabendo que vão enfrentar depois a seleção alemã, e essa sim vai causar outros problemas. Sim, e deixa-me só pegar aqui, porque nós sabemos que a seleção de Luxemburgo está um nível abaixo da nossa seleção, mas, no entanto, com o professor Paulo Pereira a dar muito tempo de jogo, calculo eu, aos nossos jovens, acho que se poderá tornar um jogo interessante, e desafiante, e em que haja responsabilidade aos jovens de resolver um jogo, que julgo que não será propriamente fácil, e acho que essa característica também vai ser importante para o crescimento deles. Sim, eu aqui acho que concordas comigo. Acho que o pior que pode acontecer a Portugal neste jogo é ter um resultado dilatado. Não sei se concordas comigo, mas eu acho que um Portugal que há um intervalo já está a ganhar por 7 ou 8 golos, eu acho que é tudo aquilo que o selecionador nacional não quer, porque eu acho que num jogo frente à Alemanha, no jogo frente ao Luxemburgo, o objetivo é realmente ganhar em algum ritmo e perceber de que forma é que estes atletas se vão comportar, um, sequer num jogo assim um pouco mais tac-a-tac. Sabemos que Portugal tem, em teoria, mais qualidade do que este Luxemburgo, mas eu não espero e espero que não aconteça um jogo muito de sentido único, em que Portugal realmente se afirma e acaba por controlar o jogo deste ser. Espero mesmo que este Luxemburgo consiga colocar algumas dificuldades para ver de que forma é que estes jovens atletas também vão lidar com essas mesmas dificuldades. Porque sabemos que o jogo contra a Alemanha vai ser um jogo completamente diferente. O fator anímico, só por aí, vai tornar o jogo uma tarefa completamente diferente daquilo que será este embate contra o Luxemburgo, não só pelos nervos, mas também pela aquela vontade de mostrar serviço contra a Alemanha. E portanto eu acho que esses dois jogos contra a Alemanha vão ser vão ser muito únicos e característicos deles mesmos. E portanto eu acho que este jogo contra o Luxemburgo vai ser se calhar aquele, em teoria, em que Portugal mais pode aproveitar, em que estes jovens mais podem crescer, porque sabemos que o jogo contra a Alemanha, se a Alemanha realmente, eu não vi, Emma, não sei se tu viste a convocatória alemã para este estágio. Não, sinceramente, só vi que o Gibril foi chamado pela primeira vez à seleção alemã. Portanto, se calhar também podemos ver aqui uma seleção alemã com algumas caras novas, algo diferente, e portanto, se calhar por aí até pode ser um jogo também interessante. Mas temos que, se a Alemanha apresentar uma equipa minimamente semelhante àquela que apresenta normalmente, aí será parte como clara favorita, e Portugal terá muitas dificuldades em conseguir sair lá com uma vitória. Mas eu acho que este jogo contra o Luxemburgo tem tudo para ser muito positivo, e amanhã, a partir das 6 horas, é a altura de estarmos todos ligados ao YouTube para vermos a seleção portuguesa, não concordas, Emma? Sim, claramente que teremos todos que acompanhar esta seleção, até para percebermos como é que estes jovens vão lidar a representar a seleção principal, e também esta estreia do Ángel, aquele jogador que está um bocadinho fora dos nossos radares há algum tempo e que deixa alguma curiosidade. Exatamente. Vamos ver então aquilo que acontece. Mais uma vez, Portugal enfrenta amanhã o Luxemburgo a partir das 6 horas. Vamos disponibilizar também o link para o YouTube, onde pode acompanhar a transmissão deste jogo. Vamos disponibilizá-lo nas nossas redes sociais para quem quiser acompanhar. Emma, acho que também podíamos dar aqui um toquezinho. Isto está mesmo, eu não percebo o que é que se passa, mas esta tosse é muito chata. Acho que podemos dar um toquezinho no embate entre o Porto e o Barcelona, Emma, se quer aqui para fecharmos o episódio. Um empate a 33. O Porto esteve muito, muito, muito perto do triunfo, não é? Esteve a vencer, se não me engano, até por 7 golos. Mas esta segunda parte acabou por ser decisiva, não é? O que é que faltou ao Porto? Achas que foi confiança, acreditar que podiam bater o campeão europeu, ou teve mesmo que ver com um Barcelona que realmente sequer aprendeu com aquilo que não tinha feito na primeira parte? Uh, ou foi um Porto que realmente foi uma primeira parte totalmente fora do normal e que era muito difícil manter esse nível ao longo dos 60 minutos? Perguntas difíceis mesmo ao Leonardo Bordonhos, mas pegando naquilo que tu Mais uma vez disseste, é só para eu poder tossir à vontade. pois,
Estás à vontade. Pegando aquilo que tu disseste em relação ao Porto não ter acreditado, eu acho que isso não aconteceu. Acho que ao longo do jogo o Porto foi acreditando e na segunda parte, quando consegue estar a vencer por 21-14, acho que eram poucos os que não acreditavam que o Porto era capaz de vencer este Barcelona, mas não nos podemos esquecer que esta equipa espanhola é a atual campeã europeia e na última época conquistou 62 vitórias em 62 jogos, quer no Campeonato Espanhol, nas competições internas, como na Champions. Isso sabemos que é um feito muito, muito complicado, só ao nível dos melhores. Mas também Assustador. este ano temos um Barcelona com algumas alterações, nomeadamente no treinador, a saída do incontornável Raúl Entre Rios, e entre outros. Sabemos que este Barça está ligeiramente diferente, mas não podemos dizer que o Barça está a um nível inferior do que estava o ano passado. É um nível muito equiparado, é uma equipa igualmente forte e que entra neste dragão como super favorito a vencer a partida. No entanto, o Porto conseguiu entrar muito bem e fazer muitos gols, saiu a vencer ao intervalo, mas durante esta segunda parte o Barcelona acabou por não adormecer, não desistir do jogo, e acabou por se conseguir reencontrar e aproveitar as situações de 7 passeios do Porto não concretizadas para fazer alguns golos. Começou a conseguir fazer uma das características deste Barcelona, que são os contra-ataques, as conquistas de bola na defesa para saídas em contra-ataque, e apenas na segunda parte é que o Barcelona conseguiu fazer esses contra-ataques. Também uma primeira parte muito apagada de Gonçalo Pérez de Vargas, que não é nada normal, e depois entrou o novo guarda-redes do Barcelona, o argentino, que conseguiu parar algumas bolas e também ajudou a que este Barça se galvanizasse. É E o que Porto, aquele gol do Sliskovic a fechar a primeira parte é algo que que acaba por para o espelhar. standard de Pérez de Vargas acho que deve ser dos piores golos, entre aspas, que ele sofreu na carreira, porque é ali um golo mesmo caricato, ele toca na bola, mas ele parece que se assusta ou não vê a bola partir, é uma coisa muito estranha de explicar. Só Sim, mesmo ele é que consegue explicar, é que poderia explicar sim. o que é O que que se é que passou naquele aconteceu? momento. Exato. Eu julgo que ele não deve haver a bola partir, e talvez acho que ela sofre um desvio e quando se apercebe a bola já tocou nele e acaba por entrar na baliza, exatamente como tu disseste, de uma forma muito caricata, mas isso também acaba por demonstrar se calhar a má primeira parte que o Gonçalo Pérez de Vargas fez. É um guarda-redes que em quase todos os jogos da Liga dos Campeões tem eficácias acima dos 35%, e acho que não estou a dizer nenhuma besteira, devem ser pouquíssimos os jogos em que o Gonçalo Pérez de Vargas termina com menos eficácia, mas foi uma primeira parte muito adormecida por parte do guardião espanhol, e esse lance acaba por demonstrar também, se calhar, a falta de concentração com que ele já estava e o quanto precisava daquele intervalo. Eu acho que tanto ele como a própria equipa do Barcelona, que depois na segunda parte acabou por, apesar de uma má entrada, acabou por reacreditar no jogo e se reencontrar, e conseguiu implementar o seu ritmo de jogo, que até então não estava a conseguir, e isso acabou por fazer toda a diferença. E o Porto, quer queiramos, quer não, ainda não tem este andamento do Barcelona e acabou por se deixar apanhar, mas não deixa de ser um resultado extremamente histórico para o Futebol Clube do Porto e para o handball português. Sim, tocando ainda em Pérez de Vargas, eu espero não estar enganado, mas eu acho que vi um artigo qualquer na página no site da EHF em que realmente faziam alusão ao início de época dele nas competições europeias, em que estava a ser algo absolutamente astronómico, com eficiências de defesa algo fora de série. E eu acho, Acho que não é estás nada a surpreendente. confundir com o Corrales, que eu acho que esse artigo era sobre o Corrales, o outro guarda-redes espanhol do West Brom, que tem feito sempre 40 e Sim. muitos por cento de eficácia em Então todos se os calhar jogos na estou a Champions. confundir. Mas É possível, não mas tanto um acaba. como o outro são. E o Pérez de Vargas, o ano passado, é fundamental para o título europeu do Barcelona e continua a ser. A capacidade que ele tem. Não é um guarda-redes particularmente alto, comparando, por exemplo, com o Rallas ou com o Landim. Eu acho que ele é algo mais baixo do que eles. Não sei Sim, se. sim, um pouquinho.
deve ser um pouquinho mais baixo, mas ele é felino, tem uns reflexos que é algo assustador, Sim, é sem completamente absurdo. dúvida um dos melhores guarda-redes do mundo e acabou por não ter um jogo muito feliz, e isso acabou por se refletir também em torno da sua equipa, mas também isso acontece aos melhores, e só Claro, quem não está lá é que não passa por elas, e não é por sim, isso que e de não sabe certeza ver que as Magnus lágrimas Anderson dos não ficou portugueses. nada triste por aquilo Exatamente. que estava a acontecer ao guarda-redes adversário. Foi muito feliz com a exibição de França na primeira parte e a forma como a sua equipa também se conseguiu apresentar especialmente nesse primeiro tempo. Na segunda parte, o Barcelona realmente conseguiu aproveitar então esses erros do Porto, uma diferença mesmo em nível de andamento e em todos os outros níveis, praticamente. Ainda é uma equipa que está bastante acima daquilo que é o nível uso, mas não deixa de ser um resultado absolutamente histórico, uma exibição histórica do Futebol Clube do Porto, que bateu o pé ao campeão europeu no Dragão Arena. E a própria HF depois também destacou, e acho que também devemos destacar a forma como o pavilhão do Dragão Arena se encheu e se fez sentir nos mídias, nos órgãos de comunicação sociais internacionais. Foi muito mencionada a forma como o pavilhão apoiou a equipa ao longo dos 60 minutos, portanto foi também isso muito interessante, e portanto aqui uma palavra ao Porto, que continua a fazer então essa caminhada, e também a Benfica e a Sporting, que na Liga Europeia, na European League, continuam também a fazer a traçar o seu caminho, também ambos com vitórias, e se eu não me engano nem Sporting nem Benfica ainda conheceram o sabor da derrota na fase de grupos. Sim, é verdade. As equipas portuguesas, tanto Sporting como Benfica na Liga Europa, têm estado a um excelente nível e têm vencido os jogos que têm tido, alguns de uma forma mais fácil, mais tranquila que outros, mas o importante é que as equipas portuguesas têm conseguido trazer bons resultados para o nosso handball, e isso é mais uma mostra que o nosso handball está a crescer, está no bom caminho, e o facto de o Dragão Arenas também encher em quase todos os jogos da Liga dos Campeões, pelo menos os últimos 2 jogos que o Porto teve em casa, tiveram lotação esgotada e com um apoio incrível, e isso mostra que a nossa modalidade também está a crescer e a conquistar cada vez mais apoiantes, e acho que isso é o mais importante. Exatamente. Bem, Emma, acho que foi mais um episódio algo extenso, mas realmente quando começamos a falar, acho que já toda a gente sabe nesta altura, na terceira temporada, que depois é difícil parar. Queres deixar uma última mensagem a quem nos acompanha? Quero deixar uma última mensagem e fazer uma última referência a este Porto-Barcelona que me esqueci. Ivan Sliskovic, acho que não preciso dizer muito mais. Além disso, o lateral croata, já no final da última época, se estava a começar de mostrar mais o seu valor, e este ano está sem dúvida a afirmar-se e a mostrar tudo aquilo que pode dar a este Futebol Clube do Porto, e foi não só neste jogo do Barcelona, mas já tem sido em alguns, mas principalmente neste, uma das peças mais importantes deste plantel do Futebol Clube do Porto, com muita capacidade de decisão e um jogador muito inteligente, também já muito experiente, e que, como muitos dizem por aí, finalmente, eu não diria tão finalmente, mas ainda bem que o Sliskovic chegou ao seu melhor nível e tem dado este contributo ao Futebol Clube do Porto. Aos nossos seguidores, não vou pedir desculpa por o episódio ter sido longo, porque tenho a certeza que foi muito bom. Obrigada por nos terem ouvido até aqui, e esperamos por vocês para a semana. Eu concordo plenamente com tudo o que disseste. Para a semana, mais um episódio do nosso No Intervalo. Esperemos na altura sem ataques de tosse constantes. Mais uma vez, peço desculpa a quem nos vê e ouve estes ataques de tosse, mas realmente não consigo controlar. Se conseguisse, não tossia, mas quando aparece tem sido complicado. Mas agradecer a todos os que, mais uma vez, continuam a apoiar aqui a 7 metros, a acompanhar não só no Twitter, no Facebook, no Instagram, em todas as nossas outras plataformas, também no YouTube e no Spotify e nos outros locais onde ouvem o nosso podcast aqui no intervalo. Vamos tentar continuar com a nossa assiduidade para tornar esta terceira temporada tão boa ou melhor ainda do que foi a segunda temporada. Agradecer a todos os que também dão os feedbacks. Eu não os recebo, mas sei que a Emma certeza que os recebe. Só não o diz aqui, que é para eu não me sentir mal, ainda para mais com esta tosse toda, não é, Emma? Podes dizer que sim. Claramente, sabes que os nossos seguidores, eu não sei muito bem se eles têm alguma coisa contra ti. Não, estou a brincar, mas têm.
quero agradecer, obviamente, todos os feedbacks que nos têm enviado e continuem a enviar para mim e deixem o Leonardo, pelo menos até ele recuperar da tosse, não o chateiem e deixem-no descansar. Exatamente. Obrigado a todos os que nos continuam a acompanhar e se querem continuar atualizados com tudo o que se passa no mundo do handball, seja em Portugal ou lá fora, então é seguir a 7 metros no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Spotify, no YouTube, no Google Podcast, no Apple Podcast, em todas as plataformas que existem e que também vão existir no futuro, por certeza que vão encontrar a 7 metros lá. Obrigado a todos mais uma vez. Emma, mais uma vez obrigado. Não perca o próximo episódio porque nós também não. Até à próxima.